Cai a ditadura de Bashar al-Assad, que estava no poder há 24 anos na Síria, somando aí o poder do processo que o pai dele também teve. O clã Assad estava no poder ditatorial da Síria há 50 anos. A Síria que vive há 13 anos uma grande guerra civil desde a Primavera Árabe, movimento extremamente importante no mundo árabe em que se tentou derrubar as ditaduras religiosas que se tinham naquele processo. Também pensando aí no cenário alauíta, que é a base do Bashar al-Assad, diferentemente dos xiitas e sunitas, os alauítas têm, de modo geral, uma tentativa de governo um pouco menos religioso, mas isso não fez com que a Síria saísse fora da linha da Primavera Árabe quando se chegou na Síria para tentar derrubar, assim como derrubaram na Líbia, no Egito, na Tunísia, também no Iêmen. Você teve aí uma dificuldade grande desses rebeldes, teve o apoio também da OTAN e teve o movimento do Estado Islâmico, um grande grupo terrorista, o ISIS, que ganhou muita força naquele momento, e o Bashar al-Assad não saiu do governo, pelo contrário, conseguiu se manter e nos últimos 3 anos basicamente eliminou o Estado Islâmico. A OTAN já tinha saído de lá e principalmente Bashar al-Assad conseguiu esse apoio ao longo de todos esses anos para não cair, como caíram em outros países, como comentado aqui, foi o apoio russo. A Rússia manda ali as suas bases dos gasodutos para o Oriente Médio, passando pela Síria. Então Vladimir Putin é o grande responsável pela manutenção de Bashar al-Assad no governo, no processo ditatorial da Síria ao longo dos últimos anos, assim como o Irã. Mesmo Bashar al-Assad não sendo um governo extremamente religioso, tem ali o seu apoio nas bases ditatoriais do Irã e da Rússia. Nesses últimos meses, o Irã envolvido com a linha ali do governo contra Israel, naquela região ali, o Hezbollah, que era uma base de apoio também da Síria, envolvido no conflito com Israel, o Irã envolvido e também pagando toda a linha ali do Hamas, e a Rússia envolvido há 3 anos basicamente com a Ucrânia. Foi um momento em que diversos dissidentes de movimentos rebeldes que estavam ali sendo de certa forma totalmente sufocados pela linha ditatorial de Bashar al-Assad conseguiram se organizar de maneira surpreendente. Você tem ali os rebeldes curdos, você tem ali os rebeldes vindos da linha da Al-Qaeda, você tem apoio da Turquia, então diversos interesses diferentes que se uniram contra o governo de Bashar al-Assad, com Irã e Rússia envolvidos em outros conflitos. Isso foi fundamental para que em 2 semanas o grupo principal, HTS, né, que tem ali o seu principal rebelde, que conseguiu chegar a Damasco hoje, Bashar al-Assad fugiu e teve aí durante, por volta de 12 horas, um paradeiro que agora já foi confirmado. Nenhum outro lugar poderia aceitá-lo, porque os rebeldes, os seus linhas, né, dos seus inimigos regionais são muito grandes. E aí quem que aceitou Bashar al-Assad? Moscou. Putin dá abrigo e dá asilo ao ditador sanguinário Bashar al-Assad. Bom, e aí cai o regime de Bashar al-Assad. Você tem movimentos diferentes no mundo, né? Porque a escalada de violência pode tornar a Síria, por exemplo, uma nova Líbia. Quando se cai o governo ditatorial de Muammar Gaddafi na Líbia, durante o processo da Primavera Árabe, nós temos um outro problema. São diversas dissidências, uma lacuna de poder e diversas brigas para ver quem vai tornar o poder. E a Líbia, né, hoje entra num processo totalmente aí de péssima qualidade de vida, uma guerra civil interminável. Então você tem um problema muito grande. Então, nesse momento que nós temos uma incerteza gigantesca, mas o processo de serem vários grupos diferentes e não simplesmente jihadistas voltados simplesmente a tomar um poder religioso extremista na Síria, esse também traz aí, de certa forma, a ONU coloca que é um momento de possível luz para o regime, né, para buscar um regime democrático na Síria. Você tem os Estados Unidos, de uma certa forma, achando bom que cai o regime de Bashar al-Assad, mas os grupos que estão ali para tomar o poder não são grandes aliados dos Estados Unidos também. Então você tem Israel, que tem ali na região das colinas de Golã, na fronteira, a tentativa nesse momento de aumentar seu poderio ali na fronteira com as colinas de Golã. Você tem do outro lado também a Turquia saindo como uma vencedora nesse processo, porque grupos que ela apoia ali naquela região tomaram o poder nesse momento, mas ainda não se tem um poder único. Você tem uma linha de transição e Bashar al-Assad sai do governo 24 anos depois. O momento é de incerteza, mas cai uma das ditaduras mais longas ali no Oriente Médio, 50 anos, né, em que a família Assad estava no poder. O cenário é, cai uma ditadura, é possível que nós tenhamos uma nova ditadura. Mas aqui cai, né, mostra aí uma derrota russa e iraniana na região.